Paz do Senhor, meus irmãos, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje eu quero falar sobre 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que diz bem assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Bom, pessoal, só vou dar um breve contexto, não vou demorar muito. O reinado de Saul foi marcado por constantes guerras contra os filisteus. E por conta disso, Saul, por também já estar sem o Espírito Santo, ele tomou muitas decisões precipitadas e se viu em situações muito difíceis. Uma dessas situações foi quando Deus manda ir num determinado lugar, que eu esqueci agora o nome, os Amalequitas. Acabei de conferir aqui. Deus manda Saul destruir os Amalequitas. Aliás, Samuel manda Saul, porque Deus já não está mais falando com Saul, manda ele destruir os Amalequitas. Só que ele, olhando para as ovelhas e as vacas gordas, acaba cobiçando elas e quer levar elas para si. Então, o que eu imagino que Saul queria fazer? Uma interpretação minha. Ele deve ter olhado para as ovelhas e ter pensado: caramba, essas ovelhas aqui são boas, eu vou levar para mim, e se Samuel brigar comigo, eu falo que eu estava levando para poder fazer o holocausto. E beleza. Só que Deus falou para não deixar pedra sobre pedra, que não era para deixar vivo animal, pessoa, nada. Só que Saul deixou vivo as ovelhas, as boas ovelhas, né? As ovelhas magrinhas não, as ovelhas magrinhas ele destruiu. E aí, na hora que ele faz isso, Deus fala com Samuel e fala: Samuel, vai lá repreender Saul, porque eu já não quero mais falar com esse cara, e ele fez o que não devia de novo, vai lá falar com ele. E aí Daniel fala esses versos aqui para Saul, e dentre muitas outras coisas. Nós, na nossa arrogância, podemos até pensar: caramba, mas Saul é burro, hein? Era só obedecer o que Deus estava falando ali e boas. Eu nunca cometeria esse erro que Saul cometeu. Será mesmo que a gente nunca cometeria esse erro? Quantas vezes a gente peca, faz o que não deveria contra Deus ou contra o próximo, ou os dois, e acha que vai ficar tudo bem se a gente sentar e ler 5 minutos disso aqui? Ou a gente faz a mesma coisa e acha que vai ficar tudo bem se você ajoelhar e falar: Deus me perdoa, e levantar da oração. Ou acha que vai ficar tudo bem se você continuar pecando e ir para a igreja todos os domingos? A gente está dando uma de Saul. Só mudou o contexto, mas a atitude e o coração é o mesmo que o de Saul. E a Bíblia diz que Deus repudiou tanto Saul, tanto Saul, que nem quando Samuel morreu, quem mandou Deus falar com... Deus mandou o espírito, né? Aí fica uma interpretação aí. Deus mandou o espírito de Samuel falar com Saul, de tanto que Deus estava repudiando Saul. Então, assim, hoje tá tudo muito relativizado, digamos dessa forma. Porque a gente olha o que está escrito aqui, lê e fala: não, eu não sou assim. Você olha Davi cometendo adultério e fala: não, eu não sou assim. Você olha Saul desobedecendo e fala: não, eu não sou assim. Só que, na verdade, o que mudou foi justamente o contexto. Por quê? Se você é casado e você passa uma mulher na rua, você olha para ela, você já está adulterando, se você cobiçar ela. Se você peca contra o seu próximo, não procura se reconciliar com ele, não procura fazer a coisa, você está pecando também. E o nosso Deus não muda, a palavra diz. Então, hoje em dia, nós agimos muito como Saul, né? Muito, muito, muito mesmo. Mas o que eu quero falar em si é sobre o obedecer é melhor que sacrificar. Pessoal, muitos crentes acabam caindo na religiosidade de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar, e acaba não alicerçando o pilar principal, que é a obediência. Então você vê muitos crentes indo para a igreja todos os dias, toda semana, todo domingo, faz parte de ministério, ora, que é uma beleza, ora bonito, prega maravilhosamente bem, faz um esboço e tal.
aparenta ser piedoso, ora pelo próximo, mas faz tudo isso sem obedecer. Faz tudo isso sem obedecer. E isso aqui é o que Deus tem para dizer para essas pessoas. E para mim também. Para todos nós. Que obedecer é muito melhor do que sacrificar. É muito melhor você... Porque se você só sacrifica sem a obediência, o seu sacrifício é em vão. O seu sacrifício é em vão. Para que ele serve? Você só está perdendo tempo. Se a gente vai fazer as coisas só por fazer e não tem a obediência, ou seja, não tem o relacionamento profundo, porque só dá para ter esse relacionamento profundo se a gente for obediente ao Senhor. Se a gente não tem isso, para que serve? Vai ser o que Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios. É como um sino que soa ou um metal que tine. É inútil. Inútil, não serve para nada. Então, antes da oração, que é importante, do jejum, de tudo isso, nós devemos parar e se entregar à obediência também. As duas coisas têm que caminhar juntas. Tanto a oração quanto a obediência. Porque senão vai ser como se fosse uma balança, né? A balança vai ficar assim. Se você estiver fazendo muita religiosidade e não estiver obedecendo, a balança vai ficar assim. Se for muita e não ter obras também, aí também já não é legal. Então, o conselho de hoje é que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, porque a obediência, ela produz bênção. Se nada do que eu falei te convenceu, essa eu espero que convença. A obediência, ela produz bênçãos. Ela produz bênçãos. Se você é obediente, você atrai a bênção de Deus. Se você é desobediente, você atrai a maldição. E qual que você vai querer escolher?